Nós vamos passar agora para o momento de pregação e exposição da palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo de número 2, do versículo 23 ao 28. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar a equipe de professores. Marcos capítulo 2, do verso 23 ao 28. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 23 até o final. Vamos ouvir com atenção a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. E deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Até aí, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê a concentração e o entendimento, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, e aplique a Tua palavra em nossas vidas. É o que nós rogamos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, tem um jogo que as crianças gostam de brincar, principalmente quando estão viajando, aí, uma viagem de carro longa e não tem nada para fazer. E aprendi enquanto estava estudando fora do Brasil, e as crianças lá tinham esse jogo, eu não conhecia no começo, depois eu fui conhecer. Até cheguei a brincar algumas vezes com o Henrique, ele gostava. E é o jogo que é o seguinte: você está no carro, dirigindo ou andando em algum lugar, e aí você fala: eu espio com os meus pequenos olhos, e aí você fala o que você vê, alguma coisa verde. E aí o outro, que está brincando, tem que adivinhar o que é. Ah, é a grama? Não. É a placa verde? Não. Até que adivinhe. E esse jogo vai e vem, bem simples, infantil, mas para passar o tempo é muito bom. Por que eu estou falando disso? Porque o texto que a gente leu mostra os fariseus. E os fariseus estão lá, supostamente no lugar deles, mas eles não estão lá preocupados exclusivamente com a vida deles, com o que eles fazem. Eles estão brincando de eu espio com os meus pequenos olhos. E eles ficam olhando para todos os cantos. E quando veem alguma coisa que parece ser estranha, eles falam: eu espio com os meus pequenos olhos alguém quebrando a lei, alguém transgredindo. E então correm como fiscais do pecado alheio e vão confrontar a pessoa. Como pode você fazer isso ou aquilo? É exatamente o que acontece no texto que nós lemos. Os fariseus estão observando a vida do outro, como se estivessem brincando de eu espio com os meus olhos. Algo que não cheira bem, algo que não parece estar correto. E nesse contexto que nós lemos, eles confrontam Jesus a respeito de uma prática que diz respeito ao sábado. Jesus nos responde, e pela resposta de Jesus nós aprendemos como é o enganoso zelo dos hipócritas. E nós aprendemos também
o real sentido do sábado. Os fariseus, mais preocupados com o que viam e o que observavam nas atitudes e na vida alheia, confrontam Jesus. Jesus os responde, e na resposta de Jesus, através de sua resposta, Jesus nos ensina como é o enganoso zelo dos hipócritas e qual é o verdadeiro sentido do sábado. Nós estamos no livro de Marcos. Nós vimos, Marcos é aquele que escreve a vida de Cristo, o ministério de Cristo, o evangelho, de uma forma específica. Só ele escreve assim. Ele escreve de forma dinâmica e rápida, em um ritmo acelerado. Ele omite, talvez, alguns detalhes que outros evangelistas, Mateus, Lucas, contariam, e ele vai direto ao ponto. E ele, normalmente, junta acontecimentos um após o outro e usa uma expressão muito comum, que é imediatamente, imediatamente. Então, assim, ele conta o que Jesus fez, ele conta os acontecimentos da vida de Jesus como se fossem um após o outro, em um ritmo bem acelerado, para que você acompanhe de uma forma ativa, bem rápida mesmo. E Marcos está nos contando que Jesus vem sofrendo uma série de desafios pelos fariseus. Os fariseus confrontaram a Jesus quando viram Jesus chamar Mateus, um cobrador de impostos, para ser seu discípulo. E Jesus então vai para a casa de Mateus e ali tem outros pecadores, cobradores de impostos, publicanos, e eles se incomodam e confrontam a Jesus. Jesus responde: mas eu não vim para os sãos, para os saudáveis, eu vim exatamente para curar os pecadores. Depois nós vemos que Jesus é confrontado pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista a respeito do jejum, porque os fariseus jejuavam, os discípulos de João jejuavam, e Jesus estava nas festas, comendo e celebrando, e Jesus explica: olha, o noivo está aqui, agora é o momento de celebração, a salvação chegou, o Messias, a promessa de Deus se cumpriu. Vai chegar o momento em que o noivo não estará mais aqui, então será adequado, apropriado o jejum, mas não é este o momento. E depois disso, então, Marcos conecta ou liga um outro momento de confronto com os fariseus. Não necessariamente que aconteceu no mesmo dia, logo depois, como nós lemos, mas Marcos pula alguns dias, pula alguns acontecimentos para juntar e expor de uma forma contínua esses desafios que os fariseus fazem a Jesus. Depois de confrontar Jesus sobre o jejum, então, Marcos nos conta no versículo 23, ora, aconteceu em um sábado, Jesus e os seus discípulos estavam viajando, caminhando, e eles atravessaram um campo de plantação, onde havia espigas de milho. E os discípulos, então, caminhando por esse campo, abaixam-se, colhem os grãos, as espigas e começam a se alimentar. Os fariseus se incomodam extremamente com isso e confrontam a Jesus. E pela forma que eles confrontam Jesus e a resposta de Jesus, nós aprendemos que o zelo dos fariseus era enganoso. Era um zelo hipócrita, o zelo dos hipócritas. Veja que interessante. Nós sabemos pela forma que os outros evangelistas contam que os discípulos estavam com fome, caminhando nessa viagem, nesse percurso, e passam pelo campo, famintos, colhem espigas e começam a comer. Então eles não estavam simplesmente colhendo, simplesmente ajuntando para guardar, para vender, para trabalhar, eles estavam se alimentando, passaram pelo campo e se alimentavam. Só que isso aconteceu num sábado. O sábado, os irmãos sabem, era o dia de descanso. Deus deu um mandamento, o quarto mandamento, para que o seu povo se lembrassem do sábado, do dia do Senhor, e o santificassem. E nesse dia não trabalhassem, nem ele, nem elas, nem os servos, nem os filhos, nem o estrangeiro que estava passando um tempo na casa do povo de Deus, o dia de descanso, o dia em que deveriam descansar e contar com o sustento que Deus daria para eles. Só que os fariseus pegaram a lei de Deus
e eles aumentaram, eles cercaram, eles acrescentaram regras e normas. Se você ler Deuteronômio 23, versículo 25, você vai ver que não há proibição nenhuma de no sábado colher espigas para se alimentar. A proibição era o trabalho, então o uso de ferramentas para colher mais rápido, ser mais produtivo, para guardar, para comercializar, para fazer o que deveria ser feito normalmente. Isso não era apropriado, porque o sábado era o dia de descanso, não do trabalho. Mas mesmo no sábado, alimentar-se era necessário e bom e adequado. Então Deus deu uma lei que permitia que o povo colhesse para se alimentar, usando as mãos, eles podiam, e é exatamente o que os discípulos fazem. Mas os fariseus, eles acrescentaram as leis, e eles achavam que você não podia nem colher com as mãos. Invenção deles, tradição dos homens, costume dos fariseus. Os fariseus faziam muito isso, mas com o sábado, era talvez a lei que eles mais expandiram, porque eles colocavam um monte de regras. Se não pode trabalhar, então não pode viajar. Então você pode dar um número específico de passos, 999 passos, o 1000º passo. Não me lembro agora o número exato, mas, por exemplo, você não pode dar 1000 passos no dia de domingo, e você não pode fazer isso ou aquilo. E eles pegaram uma lei que Deus deu de se lembrar do sábado, descansar no sábado, e transformaram em um grande fardo, em um grande peso, acrescentando outras regras, outros costumes. E quando eles veem, então, os discípulos de Cristo passando pelo campo, abaixando e escolhendo espigas, eles se ofendem grandemente. Mas esse zelo deles é completamente incoerente, é enganoso. Mais uma vez, em momento nenhum Deus proibiu que se abaixassem, colhessem e se alimentassem. Os discípulos não estavam quebrando a lei. Os discípulos estavam fazendo o que Deus permitiu que eles fizessem, com as mãos, colhendo grãos para se alimentar. Mas os fariseus, com o seu zelo enganoso, o zelo dos hipócritas, se preocupavam mais com as leis que eles criaram, as regras que eles inventaram, do que com a lei de Deus, verdadeiramente. Eles eram zelosos e ficavam olhando, observando, para ver se alguém quebrava a lei. Mas o zelo era um zelo completamente enganoso, hipócrita, incoerente. Quando Jesus responde esse confronto, a gente percebe que o zelo dos fariseus não era só incoerente, era também ignorante. Porque Jesus mostra, olha só, vocês não conhecem as Escrituras? Porque teve um momento na vida de Davi em que ele estava fugindo de Saul, e ele e os seus companheiros que o acompanharam nessa fuga estavam com fome, famintos, no dia de sábado, provavelmente. Mas com fome e famintos eles foram até o templo e lá pediram para o sacerdote dar para eles pão. Mas o pão da presença, o pão que ficava em cima da mesa da presença, e esse pão era trocado semanalmente, e quem podia comer esse pão era somente o sacerdote. Então no templo, lá no templo de Deus, no tabernáculo, mas aqui no tabernáculo mesmo, o templo não tinha sido construído ainda, no tabernáculo tinha a parte onde ficavam as tábuas da lei, a arca da presença, e tinha também uma mesa onde ficavam 12 pedaços de pães. Esses 12 simbolizavam as 12 tribos de Israel, e esse pão ficava lá demonstrando, era o pão da presença, o pão que simbolizava o fato de que Deus alimentava e sustentava o seu povo. Esse pão era trocado semanalmente. Quem comia esse pão? Somente o sacerdote. Pela lei cerimonial, a lei do culto, da liturgia do culto do Antigo Testamento, não é pela lei moral, os 10 mandamentos, mas a lei da cerimônia que Deus instituiu, somente o sacerdote podia comer. Porém, Davi estava fugindo de Saul, sem comida, sem dinheiro, sem recursos, com fome, foi até o templo, pediu o pão, e o sacerdote, vendo a necessidade de Davi e de seus companheiros, compartilhou o pão com ele. Em momento nenhum a Bíblia condena ou diz que Davi pecou ou errou.
porque Davi tinha uma necessidade legítima. E o dever de se alimentar e sustentar-se e sobreviver era importante, a ponto de até mesmo a lei cerimonial ser superada temporariamente para que a necessidade se cumprisse. Jesus está mostrando, olha, não somente a acusação de vocês, fariseus, ela é errada, mas ela é também ignorante, porque vocês não lembram do precedente que nós temos no Antigo Testamento. Quando os servos de Deus têm fome, eles podem se alimentar e devem se alimentar. Então, o que os meus discípulos estão fazendo não é tão diferente do que Davi fez. Vocês não condenam Davi. Davi era um herói para os fariseus. Davi era um grande rei. Eles aguardavam a vinda do filho de Davi, que reinaria eternamente. Jesus, então, usa o maior herói daquele povo para mostrar: vocês não conhecem a própria história, vocês não se lembram do que Davi fez, e assim vocês acusam a nós de estarmos quebrando as suas leis, as suas regras. Queridos, essa é a característica do zelo hipócrita, do zelo enganoso dos hipócritas, dos fariseus. É um zelo que se preocupa mais com as próprias regras, costumes e tradições. É um zelo que normalmente não se lembra da história. É um zelo insensível. Não somente incoerente e ignorante, mas insensível. Porque ao ver pessoas famintas, eles preferem que pessoas ficam com fome, mas não quebrem as leis e as regras que eles criaram. A sensibilidade, a compaixão não existe. O que existe é uma série de regras que eles inventaram, e isso é mais importante. Essa é a característica do zelo enganoso, do zelo dos hipócritas, do zelo dos fariseus. Mas, infelizmente, o farisaísmo não cessou no tempo de Jesus. E nos tempos que nós vivemos dentro da própria igreja, existe essa tendência ao farisaísmo, ao legalismo, a ter esse zelo enganoso da mesma forma. E eu e você, nós precisamos vigiar e olhar atentamente para o nosso coração, para o nosso zelo, e perguntar: nós somos zelosos verdadeiramente ou nós somos hipócritas? E o nosso zelo é enganoso, ignorante, insensível, incoerente. Veja, o zelo é importante. Você se importar, zelar pela glória de Deus, é mandamento bíblico. Quando alguém ofende a glória de Cristo, quando alguém zomba do Rei dos Reis, isso deve sim nos incomodar. Nós devemos zelar pela glória e pela honra de Deus. Mas nós fazemos isso muito pouco. Nós zelamos pela nossa glória, pela nossa honra, pelos nossos gostos, pelos nossos costumes. Nós agimos então de forma ignorante e insensível. Existem vários exemplos disso. No âmbito ministerial da igreja, por exemplo, não é raro, infelizmente, frases do tipo: olha, fulano está lá fora pregando o evangelho, mas ele usa chinelo, bermuda, tem tatuagem ou piercing ou coisas do tipo. E independente da sua posição, se você acha certo ou errado, isso não vem ao caso. O que eu quero mostrar é a sua opinião, a sua norma, o seu padrão se torna mais importante do que a glória de Deus. E porque o seu padrão, a sua opinião, como os fariseus, a regra que eles criaram para o sábado não foi cumprida, isso incomoda. E isso leva muitos cristãos, infelizmente, a acusar, julgar, criticar e até mesmo atrapalhar. Não só pelos costumes. Nós, como Igreja Presbiteriana, Teologia Reformada, nós temos uma teologia robusta, histórica, tradicional, e nós nos alegramos disso, nós nos orgulhamos disso, mas às vezes nós passamos do limite. E nós vemos então um trabalho missionário prosperando, e Deus abençoando aquelas pessoas. Isso nos incomoda tanto, porque ali
são pessoas pós-milenistas e nós somos amilenistas. São pessoas que não creem nos 5 pontos do calvinismo e nós cremos. São pessoas que acham que a ordem dos decretos de Deus é diferente da nossa posição. Supralapsarianismo, infralapsarianismo e coisas do tipo, detalhes importantes, doutrinas verdadeiras que nós devemos ter a nossa posição, mas que nós pegamos e exaltamos isso acima do que realmente importa. A palavra de Deus está sendo pregada, Deus está agindo, pessoas, pecadores estão sendo convertidos. Mas isso nos incomoda, porque o nosso padrão não está sendo cumprido. Os nossos costumes, as nossas vontades. Nós somos mais zelosos por aquilo que nós gostamos, concordamos, estamos acostumados, do que pela glória de Deus. E esse zelo nos leva a agir como os fariseus. Quantas vezes já não chegamos para servos de Deus, que têm discordâncias? Veja, eu não estou aqui dizendo que tem que juntar todo mundo e acreditar na mesma coisa. Doutrina é importante. As diferenças doutrinárias existem. Se você não acha que a Bíblia ensina a teologia reformada e você acha que a Bíblia ensina a teologia pentecostal, procure uma igreja de teologia pentecostal e sirva, seja bênção lá. Mas não impeça que essa diferença faça de você pedra de tropeço para o outro irmão. Afinal, lá na glória, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, reformado ou pentecostal, batista ou presbiteriano, assembleiano ou metodista, pela fé verdadeira no Cristo verdadeiro, estarão louvando da mesma forma, do mesmo jeito. Cremos que aí então todos vão concordar com a nossa visão, porque achamos que estamos certos, que é o que a Bíblia ensina, a teologia reformada. Mas não vamos deixar isso ser pedra de tropeço. Vamos louvar a Deus pela forma que Ele tem agido e usado pessoas de diferentes convicções teológicas, de diferentes costumes, de diferentes culturas e formas de falar. Mais uma vez, isso não é um discurso que pregue o Evangelho da forma que você conseguir. Não, não ensine o erro. Ensine a verdade, ensine a Bíblia. Existe aquilo que deve ser condenado e deve realmente nos incomodar, mas isso é quando a glória de Deus é ferida, quando a verdade de Deus não é ensinada, e quando o evangelho pregado é um evangelho deturpado, corrompido, que não é o evangelho da Bíblia. Aí sim nós devemos nos levantar e lutar contra e ensinar a verdade, como Paulo fez. Quando Pedro e os judaizantes lá em Gálata tentaram forçar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ele se levantou e ele confrontou. Mas Jesus nos dá um exemplo também, que os discípulos chegaram para ele certa vez e falaram: olha, Senhor, aquelas pessoas estão pregando a salvação e eles não são do nosso grupo. Vamos lá impedi-los e proibi-los de falar. E Jesus disse: não, deixe-os falar. Não são do nosso grupo, mas se estão pregando a verdade, não vamos atrapalhá-los. Mas isso não acontece só no âmbito ministerial, acontece na nossa vida como um todo. Nós somos muito mais zelosos e nos ofendemos grandemente quando os nossos costumes e as nossas vontades não são alcançadas. Nós somos como os fariseus. O nosso zelo é hipócrita e enganoso. E você pode se perguntar: mas como que eu sei se o meu zelo é hipócrita ou enganoso? Quando eu vejo alguém fazer algo errado, vamos falar de duas situações. Primeiro, que nós nos incomodamos muito com aquilo que às vezes nem é pecado, mas é diferente do que estamos acostumados. Ou não é algo claro, uma posição bíblica definida. Mas também existem situações em que o pecado do outro é real, é verdadeiro, e você percebe isso. E você fica naquela dificuldade: como eu sei se o meu zelo, se o meu incômodo com a atitude do outro, ela é um zelo verdadeiro ou um zelo enganoso? A pergunta que você deve fazer é o seguinte: o pecado do outro te incomoda mais do que o seu próprio? Os fariseus não se importavam com os pecados deles. Afinal, eles achavam que não tinham pecado, porque eles cumpriam com uma série de regras externas. E o pecado do outro os incomodava. Eles eram os primeiros a querer apedrejar, matar, eliminar esse monte de pecador.
Até o próprio Cristo eles quiseram matar antes da hora, porque Cristo se juntava e falava e vivia com outros pecadores. O pecado do outro incomodava o fariseu muito mais do que o dele mesmo. Ele nem via o dele. A pergunta que você precisa fazer é: o seu pecado te incomoda mais ou o pecado alheio te incomoda mais? Quando você vê alguém mentindo, isso deve, de uma forma adequada, gerar um incômodo em você. É uma ofensa a Deus, uma mentira, o Deus da verdade. Mas se isso te incomoda mais do que a sua própria mentira, você tem um problema. Quando você vê as pessoas agindo de uma forma claramente contrária à palavra de Deus, isso deve gerar uma revolta. É verdade, nós queremos que a palavra de Deus seja obedecida, que os mandamentos sejam cumpridos. Nós somos zelosos, devemos ser zelosos pela glória de Deus. Mas sabe o que realmente incomoda? É o erro do outro e não o nosso. Quando, na verdade, quando nós vemos o erro do outro, nós deveríamos pensar: será que eu não estou cometendo a mesma coisa? Senhor Deus, tenha misericórdia de mim. E se eu não cometo isso, não é porque eu sou melhor, é pela sua graça. Então, Senhor, não me abandone, não tire a sua graça de mim. Me ajude a não cometer o mesmo erro. E essa atitude de humildade, em que se incomoda mais com o próprio pecado, vai te fazer chegar no irmão que caiu e dizer: meu irmão, conte comigo. Ao invés de jogar pedras, nós oferecemos misericórdia. Ao invés de acusar e criticar, nós oferecemos perdão e restauração. Isso não significa, mais uma vez, que as pessoas devem viver como quiserem e você não tem direito nenhum de falar nada. Dentro da igreja, por exemplo, nós temos o dever em Cristo de alertar nossos irmãos quando eles estão errando e vivendo de uma forma contrária à palavra de Deus. Mas faça isso com amor e humildade, acima de tudo. Faça isso não porque o pecado do outro te incomoda e te irrita, mas porque você sabe que você também pode cair no mesmo erro e aquela pessoa precisa de ajuda, precisa da graça de Deus, precisa dos irmãos para o ajudar a se levantar, a orar junto, a lutar contra as tentações e as falhas. É muito triste quando a gente fica sabendo de pessoas que caíram em pecado, foram disciplinadas e todo o processo aconteceu, e quando retornam para a igreja são encontradas com crentes com pedras nas mãos, olhares tortos, cochichando e falando de forma escondida: olha lá, como tem coragem de vir aqui, pecador. Essa não é a atitude do cristão. O cristão deve se alegrar: olha lá, aquela ovelha estava perdida, mas voltou, Jesus restaurou. Meu irmão, que bom ter você comigo. Venha mais vezes, vamos orar junto. Vamos lutar juntos. Vamos viver a vida em Cristo juntos. Eu te ajudo, você me ajuda. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. Queridos, é muito triste quando o zelo da igreja é um zelo enganoso e hipócrita. Eu poderia falar mais exemplos. Por posicionamentos políticos, morais, éticos. Muitas vezes a igreja, ao invés de se compadecer, ela acusa, ofende e não ajuda em nada. É o famoso bem feito, eu avisei, quem mandou fazer isso, quem mandou escolher aquilo, quem mandou ir para tal lugar, quem mandou votar em tal candidato. Agora arque com as consequências. Esse não é o papel do cristão. O cristão deve amar a misericórdia e se alegrar quando a misericórdia é exercida. Isso significa que mesmo quando as pessoas sofrem as consequências dos próprios atos, quando as pessoas fazem por merecer o que estão passando, o nosso papel é ter compaixão e oferecer o amor de Cristo, e o perdão em Cristo, e o arrependimento para a vida eterna. E dizer: olha, você está passando por uma situação terrível, mas Cristo pode te ajudar. Venha até Ele. Abandone os seus caminhos velhos, os seus velhos hábitos. Venha para uma nova vida em Cristo. Infelizmente, a igreja muitas vezes usa desastres naturais para dar discurso de moralista. Eu não estou falando que
o discurso moralista é necessariamente errado. Estão ensinando a verdade. Estão confrontando o pecado, mas será que é o momento adequado? O momento da dor não é o momento, talvez, de dar uma lição de moral. É o momento de curar e abraçar. O momento em que a pessoa é assaltada e violentada, não é o momento de acusá-la de ter feito a escolha errada na eleição passada. É o momento de amá-la e oferecer ajuda. O momento em que o casal jovem que desviou-se dos caminhos do Senhor, procriaram, tiveram gravidez e aconteceu algo grave, perderam o filho, ou coisa do tipo, outra doença. Eu estou dando só um exemplo, qualquer outra coisa. Não é o momento da igreja chegar e acusar, está vendo? Fruto do seu pecado, é o momento de oferecer a mão. Vamos chorar juntos. Vamos orar para que Deus possa sarar as suas feridas. Venha para Cristo, em Cristo há restauração, em Cristo há nova vida. Isso que você está passando pode passar e vai passar em Cristo. Ele tem uma vida de bênção e alegria para você. Mas nós usamos a dor do outro como oportunidade de exercer o nosso zelo hipócrita e enganoso, assim como os fariseus. Os discípulos estavam com fome, mas para os fariseus era melhor passar fome do que discordar dos costumes e as tradições deles. Jesus responde e mostra para eles que eles estavam completamente errados. Mas Jesus continua a sua resposta e nos ensina que não somente o zelo dos fariseus era hipócrita e enganoso, insensível, ignorante, incoerente. Jesus fala, olha, agora que eu tratei da questão, da raiz do problema de vocês, vamos falar sobre o sábado. Vamos falar sobre a questão superficial que vocês trouxeram para mim. Eu já tratei a raiz. O problema por trás do seu confronto, do seu questionamento, é que vocês não têm zelo pela glória de Deus, mas zelam mais pelos próprios costumes. Vocês estão agindo com hipocrisia e insensibilidade, não entendendo a palavra de Deus verdadeiramente. Mas tendo tratado a raiz do problema, vamos falar então sobre o que vocês falaram, sobre o sábado. Vocês estão pegando o sábado e estão interpretando completamente errado. Este é o verdadeiro ensino com respeito ao sábado. E Jesus então ensina duas lições fundamentais. O sábado foi feito para o homem e Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E no versículo 28, Jesus diz, olha, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Veja, Jesus já tratou a raiz do problema, agora ele trata o sintoma. Ele falou do que estava no coração dos fariseus, agora ele fala do sintoma. Vamos falar sobre o sábado. Olha, fariseus, vocês estão interpretando completamente errado a lei a respeito do sábado. Vocês pegaram um presente que Deus deu, algo que Deus instituiu para o homem como um presente, como um privilégio, e estão transformando em um fardo, em um peso, em um dia em que inúmeras regras inventadas por vocês devem ser cumpridas, e ai daquele que não fizer o que vocês acham que devem ser feito. Vocês estão agindo como se o sábado viesse primeiro, e então Deus criou o homem para cumprir com o sábado. E não é isso. O sábado é um presente. E Jesus encerra dizendo, olha, se Davi pôde superar a lei cerimonial, e se vocês não estão entendendo o sábado verdadeiramente, vocês ainda estão se esquecendo de um detalhe muito importante. Eu, o Filho do homem, o Filho de Davi, o Senhor de Davi, Deus eterno, eu sou o Senhor do sábado. O sábado pertence a mim. Queridos, o sábado foi um dia que Deus deu de presente para os homens. Volte lá na história da criação. Em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º dia Deus descansou. Deus descansou não porque Ele estava cansado, porque seu poder tinha sido exausto. Não, Deus descansou para ensinar o homem a descansar. Deus determinou o padrão e disse, olha, você vai trabalhar 6 dias e você vai ter um dia de descanso. Para que esse dia? Para o seu descanso, para o seu bem, para você ter um dia em que você pode descansar, relaxar, estar comigo, ter comunhão comigo, sem essas outras distrações, preocupações, trabalho, colher, plantar, resolver problemas. Deixe isso para lá. Um dia você tem
que você pode e deve descansar. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o 4º mandamento é uma reiteração disso. Lembre-se do dia do Senhor para o santificar. Nele você não trabalhará, nem você, nem sua esposa, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem a visita que está na sua casa. Porque em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º descansou. Então, lembre-se desse dia, descanse e santifique o dia do Senhor. O sábado foi feito como um presente. Os fariseus estavam transformando ele em um fardo. O sábado foi feito para o homem. Os fariseus faziam como que se fosse o homem que foi feito para cumprir com as regras do sábado. Queridos, nós não celebramos e não cumprimos com o sábado, porque nós cremos que em Jesus Cristo o dia mudou. E o raciocínio de forma rápida é o seguinte: Deus estabeleceu o padrão de descanso. Vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês vão olhar para o descanso. Esse descanso é encontrado em quem? Em mim. No meu Filho Jesus, como o autor de Hebreus nos ensina no capítulo 4, que em Cristo nós entramos no descanso eterno. Então, o padrão era trabalhe 6 dias olhando para o descanso que virá em Deus. E nesse dia você descansa, então. Jesus veio. E Jesus, que é o descanso eterno, que é a salvação, morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou. Nós, então, como povo de Deus do Novo Testamento, nós podemos viver a nossa semana tendo o descanso em Cristo. Então, nós descansamos primeiro, no 1º dia, e então trabalhamos, reenergizados, refrigerados, alegres, porque o descanso eterno já veio. E em Cristo nós temos esse descanso, nós temos a salvação. Além disso, nós temos o paralelo. Deus criou o mundo e em Cristo Ele recriou. A nova criação foi inaugurada. O dia do Senhor é o domingo. Nós temos o exemplo do Novo Testamento. No livro de Atos, o povo de Deus se reunia no domingo, no dia do Senhor. Inclusive, o domingo era chamado dia do Senhor. João recebe a revelação do livro de Apocalipse no dia do Senhor, no domingo. E durante todos os primeiros séculos, os livros, os registros históricos vão te mostrar que o povo de Deus se reunia no 1º dia da semana, no dia do Senhor. Tem um teólogo chamado B.B. Warfield, e ele diz o seguinte: Cristo levou o sábado com ele para o seu túmulo e ressuscitou com o dia do Senhor, o domingo, para o seu povo. O sábado é o nosso domingo, e o nosso domingo é o dia do Senhor. Sabe o que isso significa, queridos? Que você tem um presente que Deus te deu toda semana, o domingo. Nós nos esquecemos e nós perdemos essa tradição e esse costume de celebrar o dia do Senhor. O domingo se tornou um dia qualquer, quando na verdade o domingo é o dia do Senhor. Mas melhor do que ficar aqui e dar um monte de regra dizendo, olha, então no domingo você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, vamos fazer o que Cristo faz aqui. O domingo foi feito para você. Ao invés de ficar se perguntando, mas então eu não posso fazer nada, pergunte-se o seguinte: o que eu posso fazer? O que eu consigo fazer no domingo? O domingo é o presente que Deus me deu. Eu trabalho a semana toda no meio de um povo mau, que odeia a Deus, que me odeia, que me persegue. Eu tenho lutas e dificuldades, 6 dias da semana, mas eu tenho um dia onde eu posso encontrar refúgio no meu Deus. Eu tenho um dia onde eu posso abrir mão e deixar de lado todo o resto e me alegrar em Deus. O domingo é privilégio, é presente. Se você não guarda, se você não prioriza, não se alegra no domingo, você está pegando um presente que Deus te deu e deixando de lado. Você está prejudicando a você mesmo. De novo, não precisamos vir com perguntas, então o que eu posso, o que eu não posso, não interessa. A questão é o seguinte: você se alegra e guarda o dia, você descansa no Senhor? Esse é o dia do seu descanso. Talvez você se encontre cansado, exausto, e você não sabe por quê. Experimente guardar um dia e descansar no Senhor. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida, como isso vai mudar o seu ânimo, como você vai viver a sua segunda-feira, que era tão terrível,
agora de forma diferente, porque você teve um dia de descanso em Deus. Se lembrou do que Cristo fez por você, da ressurreição de Cristo e da sua nova vida. E isso vai te guiar no restante da semana. Comece a sua semana usufruindo do presente que Deus te deu. Queridos, é um dia que você pode, porque você desacelera o ritmo, passar tempo com sua família, fazer aquele almoço mais demorado, estar na igreja, sair para dar uma caminhada e um passeio com seus filhos, tirar aquele cochilo que você quer tanto tirar todo dia e não consegue, descansar, desacelerar. A gente entende um pouco dessa necessidade, porque a gente vive à espera das férias. Preciso de férias, preciso de um mês para desacelerar. Você tem esse dia toda semana, você não usa porque não quer. O domingo é privilégio. Deus deu ele para você usar, para você descansar nele, para você confiar nele. O domingo é um dia em que você pode treinar e aprender a confiar em Deus. Porque quando eu falo isso, muitas vezes, a Bíblia nos ensina muitas vezes, a resposta é a seguinte: mas se eu não trabalhar domingo, eu vou passar fome. Se eu não estudar domingo, eu vou reprovar. Se eu não correr atrás no domingo, vai faltar. O problema dessa lógica, ela pode até ser humana e racional, mas ela se esquece que existe um Deus que disse o seguinte: o pão de cada dia eu vou te dar. Eu vou te sustentar. Eu sou o teu Deus. Eu cuido de você. Os pássaros não colhem e não plantam, e eles não ficam sem alimento. Confie em mim, faça o que eu estou falando, tire um dia e descanse. É para o seu bem. Você precisa disso. Jesus está lembrando, o dia do Senhor foi feito para vocês. Usem esse dia. Tome atitudes práticas para poder descansar nesse dia. No começo vai ser difícil, porque você vai ter que reorganizar a sua agenda de forma que você consiga não ter tantas obrigações e deveres no domingo. Mas você vai ver que a longo prazo isso vai tornar você até mais produtivo, mais disciplinado, mais organizado. Mas isso é secundário. O importante é o seguinte: a sua alma, que precisa tanto da presença de Deus, vai ser alimentada e refrigerada toda semana. Não precisa perguntar, então, o que eu posso, o que eu não posso. Não é isso, a questão é, descanse e louve a Deus. Descanse. Descanse. É tão difícil descansar. Confie em Deus, não vai faltar. Não vai faltar. Os exemplos são inúmeros. Eu tenho exemplo próprio de vezes que na faculdade passei o fim de semana todo estudando para uma prova difícil na segunda-feira. E estudei como nunca estudei e reprovei. Não adiantou de nada. Não era um dia que eu tirasse, descansasse, que iria mudar o que aconteceu. Existem exemplos históricos de empresas que decidiram cumprir com o mandamento de Deus e não trabalharam no domingo, apesar de que todas as pessoas falaram, não, é loucura, o domingo é o dia melhor do comércio e não sei o que e tal. E Deus supre. E essas pessoas descansam no Senhor. Talvez você pense, mas eu trabalho e estudo, eu só tenho domingo para estudar. Esforce-se para reorganizar a sua rotina. Descanse no domingo. Você vai ver que menos estudo, com o descanso, vai ser melhor. Mas mais importante, você se sente talvez com dificuldade de se alegrar em Deus. O culto, a adoração é algo pesado e distante para você. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Descansar. O profeta Isaías diz exatamente isso. Se você quer se alegrar e ter prazer no Senhor, lembre-se do sábado. Guarde o sábado, porque você vai se alegrar em Deus. O sábado é o dia do Senhor. Não pegue esse discurso e diga, olha, o pastor ensinou a viajar e ir pescar todo domingo. Não é isso. É o dia do Senhor. Louve a Deus. Talvez você não consegue parar e ler a Bíblia com calma durante a semana. Talvez você não consegue parar e orar com calma durante a semana. Você não consegue ensinar seus filhos a palavra de Deus durante a semana. Tire um dia para isso, faça isso.
você não consegue ter tempo de qualidade com o teu Deus, que te ama e te salvou, Ele te dá um dia para isso. Basta você confiar e se lembrar que é um presente que Deus deu. Jesus foi confrontado pelos fariseus e respondeu, mostrando que eles eram hipócritas e tinham um zelo enganoso. E Jesus então ensina o verdadeiro sentido do sábado. Eu quero concluir te mostrando a beleza desse dia. Deus, o Criador dos céus e da terra, olhou para você, insignificante que você é, mas falou o seguinte: eu vou salvar. E então Ele enviou o seu Filho, que morreu na cruz por você, suportou as dores do seu pecado, aquilo que você merece, te deu perdão. E Ele falou assim: agora você que era inimigo, você é meu filho, eu sou seu pai. E meu filho, nessa sua vida corrida e cheio de problemas, você sabe que tem um dia que eu estou com você e você comigo de forma especial. Eu te amo a ponto não apenas de salvar, mas de querer passar tempo com você. E eu te dei um dia para isso. Imagine que você, pai, mãe, separou um dia para passar um tempo com seu filho. Separou um dia para passar um tempo com seu neto. Você que ama alguém, separou um tempo para estar com aquela pessoa. E quando chega aquele dia, a pessoa está distraída, cheio de problemas, cheio de preocupações. Não se dá o mínimo esforço de prestar atenção no que você tem para falar. Com certeza isso vai te magoar. Você separou um dia para isso, você deu um dia. E a pessoa não quis. É o que nós fazemos com o nosso Deus. Ele nos salvou e Ele nos deu um dia falando: olha, confie em mim, descanse em mim, se alegre em mim. É o dia de celebrar, é o dia de se alegrar, é o dia de festejar e adorar a Deus. Faça isso e você vai perceber o amor de Deus ainda mais. Você vai descansar e vai confiar em Deus ainda melhor. Jesus expôs o zelo enganoso dos hipócritas e ensinou o real sentido do sábado. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Quebrante, Senhor Deus, os nossos corações. Tira de nós todo o zelo hipócrita e enganoso. Mas, Senhor, nos ensine, nos ajude a guardar esse dia tão precioso que o Senhor nos deu. Que nós possamos descansar, desacelerar, deixar de lado as preocupações, a correria, confiando no Senhor que nos guarda, que cuida de nós e que nos sustenta. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos ama e que quer que nós estejamos na Tua presença. Por isso nós te louvamos por esse dia, o dia mais alto e mais alegre da nossa semana. E nós te louvamos pelo privilégio de poder adorá-lo, louvá-lo e estar com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.